O sétimo domingo da Páscoa é dedicado à Ascensão do Senhor Jesus. O único texto que narra a ascensão de Jesus é o Atos dos Apóstolos, livro de mesma autoria, do mesmo autor do terceiro evangelho, atribuído pela tradição a São Lucas. Por ser o texto único, vai ser assunto da nossa reflexão. É um texto um tanto complicado para nós interpretarmos, mas logo de início vou dizer para vocês que a pior interpretação que nós podemos fazer desse texto é a interpretação literal, ou seja, considerarmos esse texto como uma narrativa exatamente histórica do fato acontecido, embora devemos admitir que a ascensão do Senhor é considerada um fato histórico na doutrina da igreja. Mas é histórico em que sentido? E que sentido tem esta narração? A interpretação ou a leitura literal do texto pode nos levar a certas armadilhas e é um certo ridículo, como é o caso, por exemplo, de uma anedota muito antiga que conta de uma discussão em que estavam presentes um teólogo e um astrônomo. O astrônomo, para ridicularizar o teólogo, lhe perguntou: com que velocidade você acha que Jesus subiu ao céu? E o teólogo, pensando em dar uma velocidade bastante rápida, disse assim: suponho que seja com a velocidade de uma bala de canhão. Então o astrônomo fez os seus cálculos, coisa que ele dominava muito bem, e dizia assim: pobrezinho do seu Jesus, nem sequer chegou na metade do caminho da próxima estrela depois do Sol. Pois a estrela Alfa Centauro fica, dizem que cerca de 4,5 ano-luz de distância da Terra, de modo que se fosse esta velocidade, ele estaria ainda mais ou menos na metade do caminho. Ou então, uma outra cena um tanto ridícula, aconteceu em 1961, era a época da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a União Soviética, para fazer uma propaganda do ateísmo, obrigou o astronauta russo Yuri Gagarin a dizer lá: olha, eu estou aqui no alto, olhei para todos os lados e não vi a Deus. Ele recebeu a medalha da Ordem de Lenin por ter se prestado a este ridículo serviço da propaganda ateia do sistema comunista. Eu não sei por que tem gente que defende o comunismo até hoje, né? O comunismo se opõe radicalmente à crença cristã. Está cheio de partidos aí comunistas no nosso país, desta mesma mentalidade. Mas voltemos para o nosso comentário. E é preciso então fazer uma leitura simbólica do texto e ver nele o que realmente esse texto quer dizer. O fato de que esse texto não tem a preocupação de exatidão histórica você vê que ele tem coisas que não se encaixam muito bem dentro do próprio texto de Lucas e também, vamos dizer assim, tem coisas divergentes nos outros evangelhos. Vamos pensar, por exemplo, na localização. São Lucas dizem que a ascensão do Senhor vai ocorrer onde? No Monte das Oliveiras. Já o evangelista São Mateus, embora ele cite, não faça uma narrativa da ascensão, mas ele cita a ascensão do Senhor, ele vai dar a entender que ela ocorreu na Galiléia, talvez no Monte das Bem-aventuranças. Também há umas divergências temporais. São Lucas faz esse esquema de que Jesus, depois de ressuscitado, durante 40 dias apareceu para os seus discípulos. E só então depois ele narra essa cena da ascensão. Só que o mesmo evangelista,
Em outra parte, no Evangelho, ele nos dá a entender que a ressurreição, ou melhor, a ascensão de Jesus foi simultânea à ressurreição. Talvez seja esta a ideia mais, ou seja, seja a data mais correta, associarmos a ascensão de Jesus exatamente no mesmo tempo da ressurreição de Jesus. Mas então por que ele fala 40 dias e fala das aparições de Jesus por 40 dias? É preciso que você tenha em mente o significado do número 40 no Êxodo. É o tempo em que o povo peregrinou no deserto e foi provado. E antes de entrar na terra prometida. Pois bem, Jesus agora vai entrar no paraíso definitivo. Então, esses 40 dias estão evocando justamente a entrada de Jesus, não mais numa terra aqui, uma terra que jorra leite e mel, mas é o paraíso perfeito, paraíso celestial. Então, por isso ele lança a mão desse simbolismo do número 40. O versículo 4 fala que, numa das aparições, Jesus ordena que não se afastem de Jerusalém até que eles sejam revestidos com a força do alto. É importante notarmos que nós devemos sempre refletir a ascensão de Jesus com dois elementos, o Espírito Santo e o mandato missionário. Aqui nos dá a entender que a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, o Verbo encarnado, agora vai se retirar de cena, vai à direita do Pai Eterno. Mas agora, quem vai, vamos dizer assim, estar atuante no mundo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Por isso, devemos sempre tratarmos associadamente com a ascensão de Jesus, também o envio do Espírito Santo. O versículo 8 nos fala: e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui é um mandato missionário que é associado, como já falamos, à ascensão de Jesus. Mais ou menos é o esquema do livro dos Atos. A missão, o testemunho de Jesus vai ser feito primeiro em Jerusalém, na Judéia, primeira etapa. Na segunda etapa, na Samaria. E na terceira etapa, nos confins da terra. Depois de ter dito isto, ele vai narrar propriamente a ascensão de Jesus de uma maneira bastante simples e lacônica, mas diz que ele foi elevado à vista deles em uma nuvem. Quando aparece uma nuvem, não vamos pensar desta nuvem que parece flocos de algodão nesta abóboda azul, mas pensemos na Shekinah, na glória de Deus que envolvia o santuário onde estava a Arca da Aliança. Agora, Jesus, então, é esta nova Arca da Aliança, este novo santuário, e ele, então, é envolvido desta tua glória. Agora, a coisa importante do texto é a figura desses dois anjos que aparecem. Aqui fala a figura de dois homens vestidos de branco. Nós falamos anjo, o texto não usa essa nomenclatura. Mas por que estão ali? Justamente para denotar a divindade daquele que está sendo elevado aos céus. Então é uma maneira simbólica de acentuar que Jesus Cristo é o Deus vitorioso que ressuscita e é agora glorificado. Bom, aqui no finalzinho do texto há uma insistência ainda maior sobre o aspecto do mandato missionário. Quando essas figuras aí humanas, e um tanto enigmáticas, vão falar: homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir virá novamente até vocês. Mas denotemos que duas, então, afirmações importantes estão contidas nessas palavras. Primeiro, é o fato de que nós não podemos fazer da nossa religião cristã,
vamos dizer assim, um objeto unicamente de culto, ou então uma doutrina a ser assimilada. A religião cristã é uma religião de prática. Nós temos a missão de semearmos a boa nova, o amor no mundo. E depois, a outra verdade anunciada é que Jesus vai voltar uma segunda vez, a sua vinda gloriosa aqui entre nós. O dom do Espírito Santo está ligado a um empenho, a uma tarefa que Deus nos dá. É a força do alto para anunciarmos a boa nova da salvação. Então, para concluirmos, a narrativa da ascensão de Jesus, no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, não é de forma alguma uma narrativa factual histórica de como ela se deu, mas uma narrativa teológica, simbólica, do significado que tem esta ascensão do Senhor. E ele associa a ascensão do Senhor, a glória e a vitória do Cristo, ligando-a com o dom do Espírito Santo e com o mandato missionário. Amém.